do lado, o que você pode nos dizer e perguntar para o Andrés. Onde está indo o dinheiro do sócio torcedor? Não sei, tem que mandar investigar. Pergunta essa resposta, tem que investigar. Eu perguntei, o senhor respondeu. Eu não tenho que debater. Não, o sócio torcedor está pagando. Estamos com quase 120 mil sócios e é óbvio que o dinheiro está entrando no clube. A parte do sócio torcedor não vai para a arena, vai para o clube e está entrando. É que nos últimos anos e meio aí, o Corinthians gastou mais do que devia, investiu em jogadores mais do que devia, renovou com jogadores que talvez não precisassem renovar, porque quando você ganha tudo, realmente os valores disparam. Isso vai do roupeiro até o jogador. E apertamos um pouco. 7 anos nós vínhamos em superávit, no último ano teve quase 100 milhões de déficit, e tudo isso é um reflexo hoje. Mas eu acredito que em 7, 8 meses até o final do ano está tudo acertado. E semana passada, pelo que o presidente me falou, já acertou quase 60% dos 6 jogadores que devia direito de imagem, que devia para 6 jogadores só, e que essa semana, no mais tardar, no comecinho da outra, já acerta tudo. Wanderlei? Andrés, o que mais se ouviu nos últimos tempos com essas... Mas estava ganhando também, ficou 28 partidas ganhando. Isso. Ninguém falava que estava devendo direito de imagem para 5, 6 exatamente jogadores. o que você conhece bem, você trabalhou, foi diretor de futebol, foi presidente, você conhece bem os jogadores. Mas o que mais se ouviu nos últimos tempos, se creditando a queda de rendimento aos atrasos, né? Tem gente que concorda com isso, tem outros que não concordam, que... Claro que o ideal é estar em dia, lógico, mas não tem nada a ver uma coisa ideal com a... não, obrigação. É obrigação e o ideal, né? Então, o que você tem para falar sobre esse aspecto? Isso pode ter provocado alguma coisa? Você tem certeza? Primeiro, que o atraso... Não, primeiro porque está devendo desde o ano passado. Perfeito. Então acertou tudo agora, se não me engano, até janeiro ou até fevereiro, acertou tudo. Agora falta, você acha que é fevereiro, março e abril para pagar o direito de imagem. São 6 atletas. Certo. Então não é uma coisa que é a metade do elenco. E o time estava ganhando todos os jogos aí até jogar com o São Paulo. O que eu fico chateado, e falo isso para o jogador, foi desclassificado do Palmeiras, mas jogou. O time perdeu gol, chutou, tentou tal. Quanto o Guarani no Paraguai, foi ridículo. Aqui, idem. Quanto o São Paulo também. Então, não é problema de salário, não é problema de direito de imagem. É que o jogador entrou numa fase para baixo e alguma coisa que isso é obrigação do treinador de descobrir o que aconteceu por essa queda, principalmente depois de 15 dias de uma mini pré-temporada. E isso que os jogadores já assumiram, a comissão técnica já assumiu, e a diretoria tem que assumir a parte dela. Tem que responder que está devendo isso, devendo aquilo e fazer. Mas não é por causa disso que perdeu ou deixou de ganhar. Porque nós ficamos invictos aí até o jogo do Palmeiras e estava devendo igual. Helena? Para não fugir dessa questão da dívida do Corinthians, eu estou percebendo que você está dizendo o seguinte: o negócio perdeu o rumo a partir do ano passado. Dizendo, isso não é um acúmulo de investimentos certos ou errados, que já vem desde a sua... Não? Seguramente. Eu gastei 45 milhões em 4 anos e meio em contratação de jogador. E no último ano gastaram quase 105 milhões. O clube foi num patamar crescendo, e ninguém quer ficar por baixo. E investiu algum jogador que não deu certo, que infelizmente a contratação você erra e acerta. Vocês não tinham afinidade. Eu fiquei mais de um ano meio afastado, porque o presidente que decidia as coisas, como hoje também. Hoje eu não estou no dia a dia. Se o presidente me ligar e me pedir minha opinião, eu dou minha opinião, mas quem decide é ele. E o presidente não pedia a sua opinião? Mesmo... Nos últimos anos, não. Mesmo sendo cria sua, quer dizer, cria política sua? Mas cria, depois as pessoas, a cria cresce. E quando fica adulto, já fica cada um no seu caminho. Ô, Andrés... Eu posso fazer uma pergunta, claro, Andrés? por favor. Andrés, não te causa uma frustração, um mal-estar? Quando você ganhou do Alib, eu me lembro bem que você disse publicamente que o Corinthians devia 100 milhões de reais, uma coisa 107 assim. milhões. 107 milhões. E hoje, depois de 5 anos da queda do Alib, mais ou menos, né? O Corinthians está devendo 350 milhões. Quanto aumentou a dívida? Não sei. 200 milhões. 200 milhões. Então, o Corinthians arrecadava 55 milhões na minha época. Como está arrecada hoje? Então, mas... 350? 300? Então, a dívida, a dívida não existe uma empresa nesse país que não deve. A dívida não é porque você está endividado que você não tem condições. Mas por que você andava e com os seus sucessores não andam? Eu acabei de falar, porque 1 ano e meio atrás aí erramos a mão em investimento muito alto no time de futebol. Não só em renovação, mas em contratação de jogador. Por causa do Pato.
Não, o Pato foi uma. Tem o Pato, tem o Guerreiro, tem o Renato Augusto, tem o Gil, tem o Fagner, outros jogadores da base. Investiu mais do que, talvez, achava que ia ter um tipo de arrecadação. Com Copa do Mundo, com tudo isso aí, o dinheiro abaixou, então você aumentou o teu desgaste do dia a dia e você arrecadou menos, porque aí o dinheiro para todo mundo, nas empresas vão estar sentindo isso aí. E esse ano vai ser difícil, o ano que vem também, porque tem a Olimpíada. Então, todo mundo que investe em esporte foi numa Copa do Mundo e vai para a Olimpíada. E, obviamente, que nos clubes, não só no futebol, mas no geral, a receita cai a menos. Então, eu peguei o clube devendo 107 milhões e arrecadava 55. Nós entregamos o clube devendo 170 milhões, 180 milhões, arrecadando 350 milhões. E entregaram o clube agora para o novo presidente Roberto, com 300 milhões de dívida e arrecadando 300 milhões. E tem outra. A dívida nossa grande do Corinthians é os 150 milhões de impostos que já está no Refis. Então já está quitado aí para pagar em 15 anos. O resto é investimento. Tirando esses 6 jogadores que estão com dinheiro de imagem, o resto é investimento. Então você comprou um jogador para pagar em 3 anos. Você está devendo, Elias, você está devendo 2,5 milhões de euros, se não me engano. Vai pagar uma parte esse ano, uma parte ano que vem, na parte do outro ano. Então, é uma dívida, mas uma dívida controlada. Não é que você deixou de pagar o treinador, deixou de pagar o funcionário. Isso é dívida que você não está pagando. Como é hoje o direito de imagem. Andrés, a folha de pagamento, ano passado, o Mário Gobi disse para o Chico e para mim, numa entrevista aqui, que era por volta de 10 milhões de reais. Isso. Você disse, passou do ponto, estourou o limite. Tem como baixar folhas de pagamento? Tem. E o Corinthians vai baixar. Como? Acabando o contrato, você não renova o jogador naquele nível. E uma renegociação. Isso o jogador admite, agora é staff, o Chico é staff. O staff admite uma renegociação, por exemplo, um jogador que quer continuar no Corinthians. Renegociação também admite. Ele admite renegociação pensando que vai ter aumento. E você chama para renovação para baixar, para ter um discreto. Uma renegociação, estou dizendo para baixar. Mas eu acho difícil o jogador que está ganhando um X querer aceitar, pelo menos no mesmo clube, que baixe o seu salário. Tem que seja o Guerreiro, por exemplo, então não fica dentro dessa linha. O Guerreiro é com o presidente. Agora vem cá. O que vocês vão fazer com o Pato? Se o Pato acabar um ano, não vender ele, o São Paulo não comprar e não vender ele, vai voltar e trabalhar no Corinthians. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Corinthians. Dinheiro perdido. O que eu disse, dinheiro é jogador. Tem um jogador que você compra o Paulinho da vida por R$1 milhão e vende por 20 milhões de euros. E tem um jogador que você paga 45 milhões de dólar, ou de 40 milhões de euros, 15 milhões de euros, 40 milhões de reais, acreditando com 23, 24 anos que você ia ter uma revenda e deu errado. O Andrés, tem que, por exemplo, para baixar a folha, tem que esperar acabar os contratos? Ou tem que chamar esperar. E falar, vamos baixar não, e tal? Não, isso não pode. Não pode? Não. Você tem que esperar acabar o contrato e fazer um novo contrato. Pode, se você mandar se o personagem embora, concordar, é não, isso? Nem concordando pode. Você não pode baixar a CLT. É ridículo nesse país, jogador de futebol, atleta de futebol, ser regido pela CLT. Tinha que ter um regimento de trabalho especial. E o contrato de imagem não pode baixar? Contrato de imagem pode, porque aí é jurídico. Porque aí é jurídico. Pelo que reza a lenda, a maior parte é contrato. Quem falou isso? Mas a lenda. Isso é lenda. Na verdade, como é que funciona, então? O Corinthians tem, quem tem direito de imagem, que é o Elias, Sheik, Pato, Renato Augusto, não lembro mais, 5, 7, 8 jogadores têm direito de imagem. É 60% na carteira e 40% de direito de imagem. Ah, é 60, 40, mais na carteira? Mais na carteira. Tá. Andrés, voltando à questão da eliminação aí desse meio de semana, na quarta-feira, antes do jogo contra o Guarani do Paraguai, o Sérgio, superintendente do Corinthians, ele falou o seguinte... Superintendente do Corinthians sou eu. Desculpa. O Sérgio é diretor de futebol. Diretor de futebol. Janiquian, é assim que fala o sobrenome dele? Também não sei falar. Bom, ele falou para a Fox Sports que ele tinha sido presenteado por Deus por não ter que enfrentar um time brasileiro ou um expoente time da Argentina. O que você achou dessa declaração? E desculpa pela inexperiência dele no futebol, ele se equivocou na maneira de falar. Ele quis dizer que é melhor você enfrentar um time que não tem a tradição, a rivalidade, como tem um São Paulo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, com nós, um Cruzeiro, com o Corinthians. Então, ele quis dizer isso. E se expressou mal. Ele quis dizer que foi um abençoado por Deus, Então, alguns torcedores, algumas pessoas das imprensa pegaram isso como
que foi errado ele falar isso, porque isso você dá incentivo para o time adversário falar. Mas ele foi infeliz na declaração. Ele quis dizer pensou uma coisa e falou outra. Se você puder escolher entre o Guarani Claro, do Paraguai, óbvio. ou São Paulo, Isso ou é Cruzeiro, ou o Internacional, claro que é melhor Ele o quis Guarani do dizer Paraguai. isso, mas foi infeliz da maneira que Não, é falou. porque perdeu, mas dentro da lógica, se falasse pro Cruzeiro, você prefere o Guarani você ou quer São esse Paulo? ou aquele? Falar pro São Paulo, você prefere o Guarani ou o Cruzeiro? Claro. É claro que o cara quer o time menor. O Guarani é um timinho, poxa. Perfeito. Ele ganhou do Corinthians, foi o mau momento aqui, da vida dele, mas, não poxa. desprezando o Guarani, não é nada, mas se o Guarani pegar mais um jogo aí com o Corinthians, ou com o São Paulo, ou com o Cruzeiro, não ganha uma. Claro, esse é o Ganhou ponto. aquele jogo que nós não podíamos perder e perdemos. Exatamente isso, eu também acho isso. Ou seja, a declaração, eu não vejo equívoco nisso. Ele falou certo. Não, ele falou É que certo. deu errado o Ele resultado. ele quis falar que ele prefere, ou é bom pro Corinthians, ter pego um time com menos rivalidade. É isso com ele. mesmo. É verdade. Mas a maneira que ele falou deu a entender coisas diferentes. Que ele falou, Você não Deus, acha que isso ele foi tirar um despreparo? sarro, Deus me apresenteou de pegar o Guarani. E o Mas tio você só não pela acha que culata. isso é um despreparo, A imprensa guarda aquilo lá. Não, tudo no bem, bolso. Se mas que tivesse é ganho, verdade, é. Se tivesse classificado, ninguém falava nada. Mas perdeu. O cara está aqui no bolso. Aí ele foi parece que teve uma coletiva dele, que o jornalista questionou, como ele tinha pensado uma coisa e falou outra, ou saiu de outra maneira. Pô, você falou que desprezou. Ele falou, eu não desprezei ninguém, você tem isso gravado. Não sei o que. Teve essa discussão. E tinha gravado. No dia seguinte, os caras, pumba! Como eu apanhei muito nos meus 2 primeiros anos, eu aprendi. Ele vai ter que aprender. Agora, você não acha que a diretoria do Corinthians, em certos casos, não estou falando do Roberto, entenda bem o que eu vou dizer, com essas renovações, veio a diretoria do Mário Gobi, agora veio a diretoria do Roberto, você não acha que tem muita gente que não é do ramo aí no meio? Mas vamos lá. Eu não estou aqui culpando o Mário Gobi, até porque muitas das renovações que eu disse, o Roberto era o diretor de futebol. Então, Não, mas e eu sou o líder. E eu sou o líder. Você é macaco velho. E eu sou o líder do grupo. Você levou o Ronaldo para o Mário era Corinthians, do é grupo, diferente, cara. o Roberto é do grupo. Então nós temos falhas como grupo e erramos como grupo e temos que se consertar. Agora, a decisão, eu sempre falei isso às pessoas, a decisão é do presidente. Se ele levantou a taça do mundo, a glória é dele. E se ele caiu lá para baixo, a pena é dele também. É que as pessoas têm mania de querer dividir a culpa. E não tem divisão de culpa. O clube é presidencialista, o bônus é do presidente e o ônus também. Deixa eu falar da nossa Tororó, vamos. Você já tinha acabado, podia ir embora? Nem começamos. Não, fica aí, Você é um fica aí. personagem importante e você já deixou claro aqui que algumas decisões, e é correto, são do presidente. Ele tem 100%. Ele tem a caneta, assina, não assina, mas você tem bagagem. Não, influência nem digo, porque muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir. Né? Mas você tem opiniões importantes. Então, assunto Guerreiro. Eu sei que ele que vai decidir, mas você sabe números. Se for o pedido que ele está, não abaixar, a minha opinião, eu falo aqui, você sabe que eu sou um cara que paga, às vezes, pela sinceridade. Não renova. Ele que vai no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, quando ele quiser ir. Que é um direito dele, ninguém tem que ficar bravo com ele, não. Se ele estivesse jogando mal, o dirigente estava dando pontapé dele para ir embora, o torcedor estava xingando ele. Ele está no papel dele, tudo, não fala, pô, não tem nada disso de mercenário, não tem nada disso. O cara está no direito dele. Agora, o Corinthians... na minha opinião, não cabe o que eles estão pedindo. Quem vai decidir é o presidente. Pô, mas ele vai para o Palmeiras. Seja feliz. Agradecemos tudo que ele fez, que ganhou bem para fazer o que fez para nós aí, com o gol do Mundial, todas essas coisas. Mas ele ganhou bem, não fez de graça. Então, vamos fazer uma placa. Foi uma coisa de mão dupla. Vamos foi fazer bom uma pros dois. placa, uma homenagem, vai ficar na história do Corinthians, mas ele que vai jogar onde quiser, pô. É minha opinião e já dei. E você sente indícios de que ele pode reduzir? Não, ou você entende que a coisa está inflexível? Eu sinto que ele tem vontade de continuar, o Corinthians também, mas ele tem que ver a vida dele e o Corinthians a dele. Bom, mas então empacou. Que basicamente é o Eu não seguinte, estou negociando, quem está negociando é o Roberto. o que ele ganha no Corinthians, ele não vai ganhar nem o clube do Brasil. E se ele tivesse proposta da Europa, Flávio, ele já teria assinado com a Europa. Então, Flávio, infelizmente no Brasil temos louco para tudo. É isso Principalmente no futebol. Por isso que o refinanciamento da dívida dos clubes financeiros, da parte de imposto, eu falo, estão lá pondo loteria, pondo não sei o quê, tem que mudar o estatuto da CBF, isso é tudo ridículo. Isso é para não querer ajudar os clubes. Se faz o refinanciamento e os clubes, a federação, obrigam a CBF por um regulamento de eterno. Tem que pular uma cláusula de eterno. Se no final do ano você não tiver as contas dos impostos em dia, você cai de divisão automaticamente.
Se no final do ano o jogador reclamar que não recebeu o direito de imagem, salário, o que for, perde 3 pontos por jogador. Acabou o problema. Mas você pensa assim, os clubes pensam como você, não? Mas tem que pensar. Não, eu sei, mas... A maioria. Porque os caras querem o dinheiro, mas não querem assumir nada. A maioria. Né? A CBF coloca